Olá pessoal, a nossa aula hoje é de geometria plana, semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes quando os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. O que significa isso, gente? Ângulos correspondentes, eles são congruentes. Na matemática, a palavra congruente é mesma medida, ser igual. Então vamos lá, os ângulos correspondentes. Então correspondente, eu tenho aqui, ó, dois triângulos e vamos verificar a correspondência deles quanto aos ângulos congruentes. Este ângulo A que a gente está vendo aqui, a gente vai lá no outro triângulo, nós temos o quê? A linha. Então, este ângulo é congruente a este. O nosso B, nós vemos aqui, não temos B? Vem nesse triângulo, B'. B' é congruente a B, assim como B é congruente a B'. O C, nós temos C aqui. O C é um ângulo correspondente desse daqui, congruente. Então, são iguais. O que significa? Esse é igual a esse. Esse B é igual a esse B'. E esse C é igual a esse C'. Daí, gente, eles serem correspondentes, porque de um para o outro, né, eles têm que ser os mesmos. Eu não posso falar que esse daqui é igual a esse. Não são, porque a gente observa aqui na notação que esse é o C com 3 risquinhos e esse é o A com um só. Então, não são congruentes esses daí. Aí depois vem lá, gente, lados correspondentes são proporcionais. Então, os lados correspondentes é a mesma coisa. Esse lado AC é correspondente a esse A'C'. O lado AB é correspondente à linha D', esse pedaço aqui. E o lado BC é correspondente ao B'C'. Ser proporcional, gente, é estar numa mesma escala de medida. Se esse aqui é 2, esse aqui vai ser 4. Né? Se eu vou estar com proporcional, nós já trabalhamos proporcionalidade, né? Nós temos que ter uma constante de proporcionalidade. Aí vamos ver lá então a relação. Como que fica? Ó, o oposto do ângulo A, a gente fala de Azinho. O oposto do ângulo A', a gente fala de Azinho', né? Então, esse lado é o oposto, ó, desse ângulo e esse desse ângulo. Então, por isso que a gente fala que A está para a linha. Igual, ó, nós estamos montando proporcionalidade. Isso aqui é uma razão, ó. A razão deste pedaço com este é igual. Agora, esse ângulo B, o que é o oposto dele? Então, esse lado, Bzinho. Esse ângulo B', o oposto dele, esse lado, Bzinho'. Então, B está para Bzinho'. Assim como, né, nós vamos para o outro lado do triângulo. Esse aqui não é o ângulo C? O oposto dele é esse lado, a gente fala de Czinho. Vem aqui, esse nosso ângulo aqui não é o C'? O oposto dele é esse lado, a gente fala de Czinho'. Então, é igual a C está para C'. Isso tudo, gente, tem que ter, quando eu fizer uma divisão, é tudo igual, a gente fala de K. É uma razão de semelhança. Se eu dividir esse, nós vamos ter um determinado número aqui que a gente fala de K. Razão de semelhança. Ou também pode ser chamado esse K de constante de proporcionalidade, porque isso aqui tem que ser igual a isso, que tem que ser igual a isso. Tomemos o cuidado, assim como a gente toma lá nas proporções, lá em Teorema de Tales. Eu não posso pegar esse lado com esse lado, né? Vocês observam aqui, ó, eu peguei A com a linha, ó. Então, eu vim aqui, coloquei aqui. Se a gente puxar esse triângulo e colocar aqui dentro, tem que encaixar certinho. B com B', C com C', A com A'.
Isso é semelhança de triângulo. E nós temos também alguns princípios para estar observando quando eu posso verificar se o triângulo é semelhante ou se não é semelhante. Vamos ver agora então o teorema fundamental. Se uma reta paralela a um dos lados de um triângulo intercepta os outros dois lados em pontos distintos, dois triângulos semelhantes são formados. Então, intercepta, gente, é cortar. Ó, uma reta corta. Eu tenho aqui um triângulo, a reta cortou esse triângulo. Então, fala aqui em pontos distintos, gente. Por que em pontos distintos? Cortou aqui e do outro lado. Porque se cortasse justamente aqui, não seria, né, ponto distinto, né? Então, por isso que a gente fala em pontos distintos. Aí, dois triângulos são formados. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu cortei e mostrei que são formados dois triângulos. Vamos provar por quê? Vamos ver por quê que eles vale esse teorema? Gente, essa reta aqui, ó, ela pode se deslocar. Ela pode rodar aqui em cima, né? E se eu abaixar essa reta até aqui, o que vai acontecer? Esse ângulo vai ser o mesmo daquele ali, ó. Se eu pegar, aqui tem um ângulo, ó. Se eu abaixar essa reta, ele fica aqui em cima. Será o mesmo desse daqui. Então, e esse aqui, ó, é o ângulo dos dois triângulos. Então, está provado aquilo que a gente falou de semelhança de triângulo. Ângulos correspondentes são congruentes. O que é ângulos correspondentes e congruentes? Ângulos são iguais, correspondentes, porque este, ó, é parzinho com este é parzinho com este, e esse aqui é dos dois, ó. Olha aqui, ó, dos dois triângulos que eu tirei dali. Então, tá provado, esse é o teorema fundamental. Quando eu corto, passo uma reta em qualquer lugar do triângulo, menos aqui no vértice dele. Então, eu posso passar assim, posso passar assim, desde que cortem dois lados do triângulo, eu posso estar formando dois triângulos semelhantes, certo? Observando então agora, gente, os casos de semelhança. Primeiro caso é AA. O que significa o AA? Ângulo, ângulo. Se eu tenho dois triângulos, gente, eu tenho este ângulo aqui, que é congruente, ou seja, mesma medida, os dois. Tenho esse daqui congruente a esse. Então, o que significa? Eu não preciso testar esse daqui, não preciso verificar a proporcionalidade de lados. Eu já tenho que esses dois triângulos são semelhantes. Então, AA, ângulo, ângulo. Se eu tenho dois ângulos que são congruentes, então eu não preciso testar o resto. Segundo caso, LAL, lado, ângulo, lado. Então, um lado, ângulo, lado é o seguinte, se eu tenho um ângulo igual a outro ângulo no triângulo, tem o lado A proporcional ao lado A'. Tem o lado B proporcional ao lado B'. Está provado que esses dois triângulos são semelhantes. Eu não preciso saber mais os outros ângulos e nem o último lado. Depois, por último, eu tenho o terceiro caso de semelhança. LLL. Lado, lado, lado. Então, eu só tendo lados proporcionais no triângulo, eu não preciso verificar ângulos. Eles já são semelhantes. A, semelhante, A proporcional a linha, B proporcional a B', C proporcional a C'. Então, esses são os três casos de semelhança de triângulo que eu não preciso ficar testando todos os ângulos, todos os lados para saber. São casos especiais que já me dão o resultado de triângulo semelhante. Agora nós vamos para os exercícios, os exemplos, para vocês aprenderem melhor. Bom, gente, o nosso primeiro exemplo, então. Abaixo temos um par de triângulos semelhantes. Determine os valores de x e y. Então, esse triângulo já está falando que são semelhantes. Então, é só a gente aplicar a formulazinha aí da proporcionalidade. Então, vamos lá. O x está aqui no AB. E nós temos
com a linha B' aqui que vale 10, ó. Então, eu posso montar a proporção x sobre 10, que é igual... Vamos lá, o que eu tenho aqui? Eu tenho y, e aqui eu tenho 15. Se eu colocar y aqui, 15, aí vai ficar difícil para mim fazer a proporção, porque tem duas letras, não tem jeito. Mas tem um lado que eu posso usar. BC com B', C'. Então, 12 com 20. Através dessa proporcionalidade aqui, a gente vai achar o valor de x. X vezes 20, 20x. É igual a 10 vezes 12. Então, vamos lá. Resolvendo essa multiplicação. 20x é igual a 10 vezes 12, 120. X sozinho. 120 dividido por 20. 120 dividido por 20, cortou zero. X vai ser igual a 12 dividido por 2, 6. Então, já achamos o valor de x, que é 6. Para achar o valor de y agora, AC está o y. A linha C' proporcional. Então, vamos lá. Y sobre 15 é igual... Eu posso usar o mesmo que eu usei para a primeira parte aqui para achar o valor de x. BC com B', C'. Então, vai ser 12 sobre 20. Vamos lá. Proporcionalidade, multiplicação em cruz. 20 vezes y, 20y. 15 vezes 12. 15 vezes 12. Vamos lá, temos que fazer esse cálculo aqui. 20y é igual 15 vezes 12. Vamos lá. 15 vezes 12. 2 vezes 5, 10. Aí, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Vamos lá agora, 2 vezes 5, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 1, 1. 8, 180. Agora, y sozinho, dividir por 20, 180 dividido por 20. Y vai ser 180, cortou 0, 18 dividido por 2, 9. O valor de y, então, é 9. Certo, gente? Vamos agora, então, para o exemplo 2. Calcule o valor de x e y. Aqui, gente, então, nós temos um triângulo. É aquele triângulo cortado por uma paralela, ó. Paralela, um triângulo, vira outro triângulo pequeno aqui. Então, nós temos, ó, nós podemos falar que o triângulo AMN, ó, que se formou aqui, ó, AMN é semelhante, ó, esse símbolozinho aqui é de semelhante. É semelhante ao triângulo grandão, ó, AB, ó, ABC, ó, ABC. Fecha ali. Então, eu até coloquei aqui a proporcionalidade, ó, AM sobre AB, ó, pedaço do triângulo pequeno sobre o pedaço do triângulo grande. É igual a MN, ó, MN sobre BC. Pedaço do triângulo pequeno com o pedaço do triângulo grande. Tá aqui. É igual a N, ó, a N, pedaço do triângulo pequeno sobre AC, que é o triângulo grande. Então, quando a gente tem uma paralela, se torna dois triângulos, né? Um dentro do outro e eles são semelhantes. Então, vamos lá achar o valor de x e y nesse caso. Aqui, vamos achar, para a gente achar o valor de x. O que eu posso fazer aí para achar o valor de x? Ó, eu posso pegar esse pedaço, 4, sobre quem? Todo esse pedaço. 4 mais 4, 8. É igual, vamos lá, a x, ó, esse pedaço com esse. Mas como eu peguei e comecei pelo menor, então eu começo aqui, ó. Ó, o pedaço menor. 5 sobre x. Vou achar o valor de x nessa proporção aqui. 4 vezes x, 4x. 8 vezes 5, que vai ser 4x igual, 8 vezes 5, 4.
30. X igual a 40 dividido por 4. X igual a 10. Então, achei o valor do X. Bem fácil, vocês viram, gente? Pega o triângulo pequeno com a parte do triângulo grande. Então, somei 4 mais 4, 8. Pega a parte do triângulo pequeno com a parte do triângulo grande. Sempre usando, para mim, sempre estar pegando um valor só que eu estou procurando. Agora, para mim achar o Y, posso usar essa mesma parte. Posso usar 4 sobre 8, que eu já tenho, ó, o pequeno com o grande, e vou desse lado aqui, ó, o pequeno Y. Só que agora, o que é a minha parte grande? Y mais 6. Ó, esses dois pedaços, ó. Esse pedaço é Y e esse pedaço é 6. Então, o pedaço inteiro, Y mais 6. Vamos lá? Multiplicação em cruz. 8 vezes Y, 8Y, que é igual a 4 vezes Y mais 6. Então, fica 4 vezes, abre parênteses, Y mais 6. O que a gente vai chegar aqui? A uma distributiva, ó. Depois vou ter que multiplicar. Então, vamos lá. 8Y é igual. 4 vezes Y, 4Y. Mais 4 vezes 6, 24. Pronto, fiz a distributiva. Caiu uma equaçãozinha de primeiro grau, onde que eu estou com o sinal de igual aqui. Membro com... E nesse membro aqui, na segunda parte, eu tenho o Y. Tem que passar para lá. 8Y. Passando o 4 para lá, ele vai passar sinal inverso. Se ele era mais, passou para lá, passou menos. É igual a 24. Agora eu tenho que fazer essa operação. 8y menos 4y. Vou ficar com 4y. É igual a 24. Y sozinho. 24 dividido por 4. Y vai ser igual a 24 dividido por 4, 6. Pronto, gente. Tá encontrado o valor de X e Y aí. Agora, gente, então vamos para o exemplo 3. As retas A e B são paralelas. Quais são as medidas dos ângulos internos dos triângulos BCA e DEA? Então, medida dos ângulos internos, né? Ângulo interno que está dentro, né? Então, de quem que eu quero saber? De BCA. Onde eu tenho BCA? Ó, BCA, formou um triângulo. E DEA? Onde que eu tenho? DEA. Então, um é um triângulo dentro do outro, está dentro da teoria da semelhança de triângulo. Eu posso descobrir, então, esses ângulos internos aí. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui, gente, eu tenho 32, esse ângulo aqui, ó, ele é ângulo dos dois triângulos formados. Eu tenho esse aqui que é 83, eu preciso desse, desse. Então, vamos lá, gente. Pela lógica, eu posso pegar essa reta, ó, essa é a A e essa é a B. Eu posso pegar essa reta, puxar ela e colocar aqui em cima. Se eu colocar aqui em cima, eu chego aqui, conclusão, gente, que esse daqui, ó, 83, ele vem aqui, ó. Eu já descubro 83 aqui, certo? Hora que eu descobri esse, ó, automaticamente eu descubro este. Mas como descobrir este? Gente, tem a teoria do triângulo, que a soma dos ângulos internos é 180. Olha lá, a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Então, através da teoria, né, da soma dos ângulos internos, que é 180, eu descubro esse. Porque é só eu pegar e fazer a soma desses dois que eu tenho. Ó, 83 mais 32. O que vai me dar isso? 5, 8. Vai dar 115. 115 graus. Para chegar em 180, eu já descubro esse. Olha lá, 180 menos 115 vai me dar, esse eu peço emprestado, 5, 6, olha lá, gente, 65. Então, eu descobri esse daqui, ó, 65. Se eu descobrir ele, vamos tirar esse sinalzinho aqui para não fazer
não atrapalhar. Se eu descobrir esse, o que eu vou fazer? Puxou, automaticamente descobri esse. Então, consegui todos, né? Quando eu tenho uma reta paralela aí a um lado do triângulo, eu consigo essa proeza, né? Que é muito legal fazer isso, né? Então, vamos lá. Então, eu chego à conclusão que, gente, qual o valor do BCA? BCA. Então, vamos lá. Quem que é nosso B? Ó, 83 graus, né? Quem que é o nosso C? 65 graus. Quem que é o nosso A? 32 graus. Agora vamos ver o DEA. DEA. Quem que é o nosso D? Ó, 83. 83 graus. Quem que é o nosso E? 65 graus. Quem que é o nosso A? 32 graus. Olha que interessante, gente, ó. Então, bate, todos eles são, porque eles são ângulos correspondentes congruentes, são ângulos iguais, correspondentes iguais, por isso que acontece isso. Então, eu consigo fazer com que eu descubra todos os valores deles através da reta paralela, que é a semelhança de triângulo. Para o exemplo 4, gente. Um edifício projeta uma sombra de 30 metros, ao mesmo tempo que um poste de 12 metros projeta uma sombra de 4 metros. Qual a altura do edifício, sabendo que o edifício e o poste são perpendiculares ao solo? Então, vamos lá, gente. Eles são perpendiculares, eles estão retinhos, ó, formando ângulo de 90 graus, ó, eles formam ângulo de 90 graus com o solo aqui, né? Isso que é ser perpendicular, né? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer para mim descobrir a altura desse prédio? Olha aí, gente, como a semelhança de triângulo resolve a nossa vida, né? Aí tá contextualizando uma coisa real. Eu quero saber a altura do meu prédio, eu quero pintar esse meu prédio, preciso saber quanto que eu vou gastar de tinta, eu preciso saber a altura dele. Então, eu preciso fazer o quê? Vou escalar o prédio para mim saber a altura? Não, né? A gente, através de uma proporcionalidade, usando a sombra do prédio com um poste que nós temos aqui, dito que são perpendiculares, já dá para resolver esse assunto. Simples, né, gente? Olha lá. Pego lá a altura do prédio que eu não sei qual que é, vou lá e eu sei a altura do meu poste, é 12 metros. É igual, olha lá, eu tenho a sombra do meu prédio, que é 30 metros, e tem a sombra do poste, que é 4 metros. Pronto, montei aí uma proporcionalidade, né? E vamos lá para multiplicação em cruz. 4x, né? 4 vezes x é 4x, igual a 12 vezes 30, gente. Fazendo esse cálculo aqui, 4x é igual. O que vai dar 12 vezes 30? Abaixou aqui, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, vai me dar 360. Agora vamos lá, quero achar o valor aí do x, que é a altura do prédio, 360, eu tiro 4 daqui, faço uma divisão, 360, gente, dividido por 4, né? Pode até fazer de cabeça se quiser, 4 vezes 9, 36, para 36, nada, abaixo o zero, vou lá e coloco na chave. Então, qual que é a altura do prédio aí, gente? Acabei de achar, né? Opa, não tem nada de grau aqui, não é metro. Acabei de achar a altura do prédio, que ele tem 90 metros, sem precisar escalar o prédio. Tudo bem?